Olá, muito boa noite, muito bem-vindos a mais uma conversa do We Love Marketing. Hoje não temos um convidado especial, mas sim dois convidados especiais. Temos o Afonso é meu colega de trabalho e como hobby também já foi desportista e então achamos por bem que o Afonso estivesse presente também nesta conversa. Afonso, apresenta-te aí assim muito rapidamente. Muito boa noite, o meu nome é Afonso, como ele disse, sou colaborador com ele da Hélio Cabral Marketeer e estamos aqui para falar de Muito boa noite, o meu nome é Afonso, como ele. e vai ser de certeza ótimo, bombástico mesmo. Pronto, obrigado. Para quem não sabe, ou para quem não conhece o We Love Marketing, isto é um projeto para apaixonados pelo marketing, é ao mesmo tempo um desafio. Isto parece sempre ser um clichê, mas eu tenho que dizer isto, porque podem haver novas pessoas a assistir à conversa, e o objetivo principal é que queremos, acima de tudo, valorizar o marketing em Portugal. Por isso, lancem questões. Vamos estar aqui em direto no Facebook, estamos também em direto no YouTube. As questões que não forem respondidas serão depois respondidas posteriormente. Vamos estar juntos cerca de 40 minutos, mais ou menos, por isso interajam, porque hoje realmente o tema é interessante. Vamos abordar o marketing desportivo, que apesar de ter os mesmos fundamentos do marketing normal, digamos assim, é trabalhado de forma diferente ou pelo menos tem especificidades diferentes do habitual. Portanto, sem mais demoras, que diz Afonso? Vamos chamar aqui o Nuno Santos, claro que nosso sim. convidado. Está na hora, então não é? Vamos lá, Nuno. Ora, muito Nuno. Boa noite. Boa noite. Muito boa noite. Afonso, e boa noite a toda a gente que nos está a ver. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. Tenho certeza que vai ser uma conversa que vamos todos aprender muito. Garantidamente. Eu acho que o marketing desportivo é um mundo por descobrir para a maior parte dos profissionais de marketing, não é? Que não estejam nessa área. E tu sempre trabalhaste na área do marketing desportivo, correto? Isto porque o marketing desportivo, se formos analisar em Portugal, é uma área que é muito recente. Eu, por exemplo, a minha formação de base é engenharia eletrotécnica, que é uma coisa que não tem nada a ver. Ou seja, se faltarem as luzes lá nos focos do estádio, estás pronto. O porquê? Porque eu quando fui para a faculdade, ou seja, eu sou de 85, entrei na faculdade em 2003, esta era uma área que nem foi uma dúvida. Eu entrei no curso que quis, por decisão própria. Entretanto, o futebol começou a evoluir muito em Portugal, o futebol em termos de negócios, os clubes a profissionalizarem-se, e o futebol sempre foi uma coisa que eu gostei muito, muito, muito mesmo. Então comecei com alguns cursos de gestão de futebol muito geral, fiz um estágio ou outro e percebi que o marketing era claramente uma coisa que estava a começar e que em muitos poucos clubes estava explorada. Daí sim, fiz uma pós-graduação no IPAM, em que depois, finalmente, consegui mudar-me profissionalmente para esta área. Primeiro no Sporting Clube de Braga, onde estive 2 épocas, e agora estou a terminar a minha quinta época no Rio Ave. Com muitos desafios, não é? Quer dizer, com muitos desafios, principalmente. Muitos desafios, porque tem sido muito, muito desafiante. Por exemplo, eu estou aqui e porque não vos quis deixar na mão, porque nós estamos neste momento a disputar o play-off de permanência. Sim. Nós no início da época tínhamos um objetivo que não conseguimos alcançar claramente em termos de clube, e ontem tivemos um péssimo resultado, não há como dizer de outra maneira, e nestas alturas é muito mais difícil fazer alguma coisa quando as coisas correm mal, e nós estamos sempre um bocadinho dependentes de como é que as coisas correm no campo, mas é muito mais difícil fazer nesta altura do que na época passada, que fizemos a melhor época da história do Rio Ave. Porque agora, qualquer coisa que façamos, vai haver sempre os comentários deviam estar concentrados a jogar, ou estão a brincar, ou o que seja, mas é muito mais difícil numa altura destas, de maus resultados, e numa altura mesmo que estamos na decisão mais crítica dos últimos
15 anos do clube do que no ano passado, por exemplo, que foi o melhor ano de sempre. Exato, é um desafio, não é? É crescido, porque como é que o marketing vai te ajudar a encontrar aqui uma solução para contornar essa questão negativa, não é? Perante os sócios e perante todos os que apoiem o Rio Ave, não é? Será o maior desafio e como vi no vosso site, pá, é preciso não perder a esperança e é preciso lutar até ao fim, não é verdade? E, quer dizer, acho que é a premissa nesta altura, não é? Aquilo que querem transmitir aos vossos sócios, não é? De certa forma. Certo, isto vai ser até o último segundo. Nós temos o segundo jogo agora no domingo já, portanto é também rápido, mas a mensagem que nós queremos passar é precisamente essa, é que até o último segundo, a última gota, não é? ter tudo por tudo para conseguir, não é? E conseguir nesta altura é muito difícil, mas vamos fazer tudo que tiver ao nosso alcance e estes dias vão servir sobretudo para hoje foi um dia complicado no clube, na vida do clube, tivemos uma mudança, mas vamos fazer tudo para conseguir agora transmitir uma mensagem de união e que rememos todos para o mesmo lado até ao fim. Sim, porque isto é sempre um constante trabalho de equipa, não só os 11 jogadores que estão em campo, mas todos aqueles que estão nos bastidores, digamos assim, que fazem acontecer, tudo em prol de um objetivo comum. Não é? E por falar nisso, é assim, o marketing, não é, de uma forma geral, tem uma dimensão muito importante no que diz respeito a explorar, criar e entregar valor para satisfazer as necessidades do mercado. Mas no desporto isso não é exceção, ok? Como é que é trabalhar então o marketing desportivo? Como é que funciona o marketing desportivo? Como é trabalhar o dia-a-dia num clube de futebol, como o Rio Ave, por exemplo? Só para entendermos uma estrutura de um gabinete que nós chamamos sempre de comunicação e marketing, nós no clube, por exemplo, embora sejamos uma equipa de 8, há uma divisão mais ou menos clara, embora no final todos estamos a trabalhar em conjunto. Mas temos eu como diretor de marketing, depois temos o Vítor como diretor de comunicação, ok? Em que a comunicação fica principalmente responsável por tudo o que são os contactos com a imprensa, as conferências de imprensa, muito do que são os conteúdos do dia-a-dia da equipa, dos treinos, as notícias do site, muito que é aquela base de rede social mais ligada ao dia de jogo. Isso é muita comunicação que faz, seja da equipa profissional, seja dos outros escalões, das outras modalidades, tudo o que o clube... Exato. Nós, marketing, no fundo, estamos mais ligados ao negócio, podemos dizer assim. Ou seja, temos tudo o que é merchandising, tudo o que são vendas de bilhetes, tudo o que são vendas de lugares anuais, são as cotas dos nossos sócios, tudo o que são angariação de novos sócios, tudo o que é as parcerias, os patrocínios, tudo o que são ativações de todos os patrocinadores que nós temos e parceiros, tudo o que são as ativações em dia de jogo, fora de dia de jogo, o que é que está no estádio, o que é que está na academia, o que é que está visível, que ações é que vão haver em dia de jogo, os jogos que têm match day sponsor, em que há determinadas ações. Nós somos responsáveis sobretudo por esta área do negócio. Nós pensamos muito mais no negócio do que propriamente na comunicação. Sim, do que propriamente na comunicação. Ok. A minha comunicação, o que eu faço mais em redes sociais, por exemplo, mas isso trabalhamos muito em equipa, que é, por exemplo, claro, o dia do pai, o dia da mãe, o dia da criança, o carnaval, esse tipo, isso fazemos muito em brainstorming e toda a equipa define um conteúdo, uma estratégia para aqueles dias, seja ativação de redes sociais e site, de loja, de o que for. Tudo o que é depois a comunicação diária das equipas, dos resultados, isso é tudo a comunicação que faz. Nós tratamos da outra parte mais preocupamos muito com o dinheiro e nós Rio Ave somos certificados na ISO 9001, qualquer coisa que nunca sei, em organização de jogo e gestão do merchandising, e eu tenho os meus objetivos, estão claramente definidos, numericamente falando, seja claro, em parceiros, seja em número de novos sócios, mas eu tenho objetivos fixos
que são propostos por mim em cada época que tenho que atingir. E pronto. Tens alguma pergunta, Afonso, para colocar? Eu ia perguntar uma coisa ao Nuno, porque o Rio Ave é um clube para mim muito diferente dos outros, no bom sentido. É um clube para mim é cheio de história, para mim é um clube cheio de história e tem uma coisa muito boa que é a ligação à cidade de Vila do Conde e às pessoas, e as pessoas não têm receio nenhum de dizer que são do Rio Ave e têm muito orgulho no clube. Este é um ponto que vocês focam muito na vossa comunicação, é um ponto que vocês já focaram mais? É um ponto que nós íamos focar muito mais porque a pandemia nos travou um bocadinho. Porque, e a Vila do Conde, a cidade, não é muito fácil de trabalhar porque existe claramente dois perfis de pessoas. As pessoas da Vila, digamos assim, e depois as pessoas das Caxinas, em que comunicar para uns e para outros não é bem a mesma coisa. É mais sensível, não é? Se calhar é um pouco mais sensível. E estamos a falar da mesma cidade, mas são públicos muito diferentes. Exatamente. Mas é algo que o clube na cidade, a presença, se formos à cidade amanhã, a presença do clube visivelmente e a aura ainda não é aquilo que nós gostávamos que fosse. Dá um longo caminho pela frente para trabalhar também é muito essa parte. E no seguimento do que o Afonso perguntou, eu queria-te também perguntar como foi trabalhar o marketing em tempos de pandemia, que já abordaste um pouco isso, cujos adeptos estavam pedidos de ir ao estádio, sendo adeptos, muitos deles fervorosos, não é? Que formas ou que meios utilizaram para que esses mesmos adeptos continuassem a vibrar pelo clube fora do estádio e envolvê-los no clube? Certo. E numa primeira fase, muito mais claramente, o fundamental foi os conteúdos. A criação de conteúdos. Fomos nós naqueles primeiros meses, portanto, já em 2020, ali de março até maio, junho, que tivemos sempre em casa, foi os conteúdos, foi tudo o que nós fizemos para que o clube tivesse vida, não é? Porque, no fundo, naquela altura nem treinos havia para mostrar, não havia nada a acontecer, não é? Então, os conteúdos foram reis. Aproveitamos para alterar o nosso site, para modernizar o site, criamos uma nova versão. Entretanto, começamos também a cimentar o nosso CRM, para conseguirmos ter uma comunicação mais personalizada com os nossos sócios. Aproveitamos muito para esse tipo de coisas. As cotas online, uma loja online já muito diferente do que era antes, mas o conteúdo foi o principal fator agora na pandemia que nós criamos para continuar próximos dos nossos sócios e adeptos. E esse objetivo, acredito que foi cumprido. Os adeptos mantiveram-se ativos e vibrantes, mesmo que neste ambiente mais digital, ou ambiente digital mesmo, a 100%. Sim, não. Correu tudo muito bem, e lá está. E são dois cenários muito dispares, que é, na época passada correu tudo muito bem, e depois acabamos a época com a melhor época de sempre. Portanto, há sempre aquele elan onde é mais fácil estar a trabalhar, em que tudo é melhor recebido. Tivemos esta época que começamos muito bem, com as pré-eliminatórias da Liga Europa, que fomos eliminados no célebre jogo com o Milão, ao 20º, não sei quanto, e penalti. E depois, internamente, não estamos a ter resultados tão positivos como achávamos no início que iríamos ter. Mas mesmo assim, por exemplo, a Liga agora oferece alguns prémios para esta área. Existem prémios da Liga Portugal todos os meses para o prémio Comunicação e Marketing, o prémio Mascote e o prémio Responsabilidade Social. E nós somos muito provavelmente das poucas, se não a única, quase a única equipa que não atingiu os seus objetivos. Não, a única não fomos. Houve mais uma equipa, pelo menos, que ganhou prémios durante a época. Porque é muito mais difícil
E dou exemplos muito fáceis, recentes. A Mariana, não fizemos nada porque não estávamos em momento de brincadeira. Exato. Hoje, dia 27, e eu sou mega fã de Friends, também não fizemos nada porque ontem tivemos um resultado desastroso. Não fizemos nada quanto a isso porque não estamos em momento disso. E são dois exemplos muito recentes e que não fazemos porque não podemos, mas não vai dentro da mensagem que nós queremos passar. Lá está, o marketing é funcionar, é a estratégia, é perceber quando e como e se deve ou não fazer as coisas, não é? Isso é que os nossos planos são só planos, não é? Claro. Exatamente. Eu acho que nesta área ainda é mais visível isso, o facto de basicamente vocês terem que se adaptar ao momento do clube e adaptar a comunicação ao momento, tanto que tinham duas o ideal era sermos tipo Estados Unidos, não é? Em que claramente a comunicação e o marketing atuam independentemente quase do que acontece em campo, não é? E pronto, e o que acontecia em campo ficava em campo e nós éramos outra coisa. Aqui não é? Nós somos muito sentimentais e eu vejo coisas do Instagram da NBA que eu imagino aquilo de ser feito cá, iria só destilar ódio. E lá é tudo assim de outra maneira. São mentalidades, não é? E eles têm uma mentalidade mais aberta em relação ao espetáculo. Também não há cultura. Não há esse tipo de coisas, por isso também faz com que as coisas sejam mais leves. Aqui temos muito que adaptar o que vamos fazendo mediante quase o que aconteceu semana passada. Se for um momento normal, não, mas quando se entra ou num momento muito bom ou num momento muito mau, é preciso ir adaptando. Sim, porque uma época pode ter muitas oscilações para o positivo e para o negativo, depois isto não há plano de marketing que resista. Tem que haver constante adaptação. E mesmo, por exemplo, ativações com parceiros. Eu tenho vários que não tenho feito agora. Que graças a Deus os nossos parceiros estão a compreender, mas que eu não posso, por exemplo, fazer uma coisa muito engraçada agora para um parceiro, um conteúdo que realmente as pessoas iam gostar de ver, mas nesta altura as pessoas não iam gostar de ver, não é? É muito giro quando se está a ganhar. Nem o parceiro ia ficar bem visto perante os nossos sócios com uma coisa que não está condizente, porque para as pessoas, os jogadores têm que estar concentrados a jogar agora, que é só a coisa mais importante. E é verdade. Exatamente. É o mais importante. Sim, há aqui muito uma gestão de emoções de vários lados e porque o futebol tem um lado emotivo muito forte e é preciso encontrar aqui às vezes o ponto de equilíbrio, porque, como disseste bem, não é? As marcas que investem, os patrocinadores, eles também, lá está, isto é tudo negócio e eles também querem tirar o maior partido da parceria, portanto faz sentido e ainda bem que há esse cuidado da vossa parte, não é? em pensar também no patrocinador, aqueles que ajudam o clube. É fundamental. Não é? É fundamental. Exatamente. A nossa relação com todos é ótima, porque vamos sempre mantendo uma proximidade ao longo das épocas desportivas. A grande parte deles vão se mantendo de época para época, que nos conseguem compreender e também estão há muitos anos também. A maior parte deles no mundo do futebol, por isso também sabem como é que isto funciona e tentamos ir compensando umas coisas com outras. É importante ser sincero e não vale a pena estar com grandes rodeios. Se achamos que não é o melhor, não é. E faremos noutra altura coisas que os compensem ou ofereceremos outro suporte que também possa ser interessante para eles. Exato. Mas a ninguém ficar prejudicado com o que vá acontecendo. Falando de coisas mais positivas, digamos assim, a vossa depois de ontem foi um dia pesadíssimo. Pronto. Mas olha, já foi, agora é pensar bola para a frente, bola para a frente. Vai dar tudo para o domingo. Exatamente, por isso eu ia dizer, a criatividade e o humor têm pautado bastante a vossa comunicação, a comunicação do Rio Ave. E uma pergunta que eu gostava de colocar é: onde é que vocês procuram a vossa inspiração? Se tem algum processo para isso? Porque todos os dias vocês têm que procurar inventar, quase, muitas vezes, não é? Porque vocês têm
tem o Tubas, a vossa mascote, uma forma de humanizar também o clube. Vocês usam-no bastante em várias situações, não só a mascote, mas lembro-me particularmente da mascote, porque acho giro, acho muito interessante essa forma de humanizar as marcas, ok? E o clube, neste caso. Mas partilha então, se puderes, alguma das coisas, como é que vocês procuram inspiração diariamente? Assim, a nossa inspiração e toda a gente que lá trabalha, graças a Deus, é muito criativa e somos muito interessados até com o que se vai vendo à volta. Ou seja, estamos, por exemplo, eu se for às minhas redes, se for ao meu Instagram, eu só sigo quase, não é só clubes de futebol, porque sim, de várias modalidades, e é coisa que tenho muito como exemplo. Temos todos também um sentido de humor muito parecido na sala, que também ajuda, e o que nós temos são datas que sabemos que existem, né, que temos marcadas já previamente, e tentamos para cada uma delas definir um conteúdo. E muitas vezes é na troca de ideias, que começa numa coisa disparatada, em que chegamos ao fim com algo que nós achamos que pode ser giro e que vale a pena avançar. E é tudo para já feito internamente, sempre internamente. São as pessoas do gabinete que fazem todos os conteúdos, ou 90% dos conteúdos que nós temos nas nossas redes. O que é interessante. Não, diz, Afonso. Desculpa. Não, diz. Desculpa. Não, diz tu. Ok, desculpa. Agora, falando um bocado das vossas redes sociais, eu e o Eli tivemos a fazer uma pequena busca, entre aspas, no vosso website e tudo, e reparamos que vocês têm uma segunda página de Instagram direcionada para a modalidade, futebol feminino, até futebol formação. Como é que surgiu essa ideia de quererem criar uma página secundária e incluírem essas diferentes? Esta página secundária já não é nada muito novo, porque sim. é algo que também alguns já fazem, mas a ideia é quem segue o Rio Ave muitas vezes não está muito interessado quanto é que ficaram os sub-12 ou ver a antevisão do treinador do futebol feminino. É algo que pode criar ali um bocadinho de fama, digamos assim. Então criamos uma página e quem está lá está realmente interessado em ver aquele tipo de conteúdos, que é alguém mais ligado à formação, que a maior parte dos conteúdos é a formação futsal e futebol feminino, e quem está naquela página está realmente interessado naquilo, e conseguimos também criar mais conteúdos para as outras equipas do clube, que não conseguiríamos colocar na página principal, porque ia estar sempre absorvido com o que são o dia-a-dia da equipa profissional, da equipa principal, e assim tem um ciclo, a gente consegue dar mais destaque e fazer mais coisas com aquelas equipas que quem está ali quer realmente ver aquele tipo de informação. E também é importante por uma questão de social hoje em dia, não é? Esta questão de géneros e tudo isso que nós já sabemos, não é? É importante também por aí. Claro. E pronto. Deixa-me só ver se eu tenho aqui alguma questão. Claro. O Rio Ave aposta bastante na formação, é da Bárbara Magalhães. De que forma o marketing acompanha essa parte? Apostamos na formação. É assim, a parte de apostar na formação, em termos de quem está na nossa formação chegar ao patamar da equipa principal, essa parte não depende nada de nós, não é? Mas o que nós fazemos com a malta consegue ir mais longe é contar a história, resumidamente é contar a história dessas pessoas, porque acho que é o mais giro que nós podemos fazer e que serve para mostrar, por exemplo, o Costinha é um exemplo que temos este ano, que serve para mostrar que é possível aos outros 400 meninas que jogam nas nossas equipas de formação, que é possível chegar à equipa principal. Isso é o principal, e por isso é que também são as nossas escolinhas que são apanha-bolas, que entram com os jogadores sempre em campo, e eles estão sempre perto daquele ambiente de futebol profissional para sentirem que um dia conseguirão lá chegar. Neste momento, e isto no fundo também entra na nossa área de marketing, porque é muito importante,
estamos a acabar a construção da nova academia para dar mais condições de trabalho a toda a gente que trabalha nesta área, aos atletas terem melhores balneários, melhores condições, salas novas de vídeo, ginásios com outras condições, para também isso ser um fator que vá proporcionar melhores condições de trabalho e naturalmente uns resultados melhores no fim, na valia de cada um, não é? É verdade. Olha, e pegando na mesma questão, e sobre a captação, vocês também fazem captação de jogadores, provavelmente, e com certeza fazem campanhas de marketing direcionadas a esse objetivo. Sim, resumindo, a formação funciona. Existe a escola que são os tubas, como nós chamamos, que são tipicamente os de não competição, que vai dos 4 aos 14 dos que não têm competição, e aí são as campanhas que nós fazemos principalmente, que é para os meninos da cidade irem para as nossas escolas de futebol. Nós abrimos, entretanto, abrimos numa altura má, que foi no primeiro ano da pandemia, ficou cortada a meio, que tínhamos aberto 2 polos noutras freguesias da vila para espalhar a imagem do clube e da nossa formação pela vila, e nós temos permanente campanhas de captação de novos meninos. Depois existe já uma coisa mais profissional que hoje em dia os clubes também já têm, que é mesmo um departamento de scouting de formação, para verem valores, e já não tanto a captação. A captação está muito a funcionar também no futebol feminino, no futsal de formação, como ainda é muito novo no clube, principalmente os escalões do pessoal mais novo, também existem captações. Agora, em futebol de formação, as principais campanhas que nós fazemos é para a angariação de novos atletas para os tubas, e depois tudo o que é campo de férias de Natal, da Páscoa, de verão, que também é sempre um ativo de envolver os mais novos com o clube e atividades relacionadas com o clube. São tipicamente no estádio, por isso eles veem muito o clube naquelas semanas que queiram inscrever. Pronto, interessante, sem dúvida. E agora, mais uma questão que eu estava já a falar, eu estava aqui a lembrar, falamos muito aqui do Rio Ave, a nível local. Vocês procuram comunicar o Rio Ave fora da cidade, essencialmente, ou seja, procurar novos adeptos, digamos assim, fora da cidade do Rio Ave? Isto, porque acho que é também um desafio no futebol, porque a maior parte, ou muitas pessoas já nascem, já têm aquela equipa favorita e tal, mas muitas vezes eles podem mudar de equipa, não é? Quer dizer, corrija-me se estiver enganado. Exato, mas às vezes acontece, pelo menos numa fase mais jovem. Não, nós temos casos muito particulares. Nós fizemos uma série de vídeos que era o 12º jogador, em que encontramos alguns adeptos mais peculiares. Por exemplo, temos um adepto em Penalva do Castelo, que não tem ligação nenhuma com Vila do Conde. Temos um adepto em Cabo Verde que não tem ligação nenhuma com Vila do Conde. E nós fizemos uma série só com estes casos assim pontuais, sem ligação nenhuma. Porque a nossa comunicação, e sabemos que pela dimensão do clube que somos, acho que primeiro temos que estar, a cidade tem que ser a cidade de Vila do Conde, tem que ser do Rio Ave, e antes de termos a cidade como queremos, não vale a pena nós estarmos a lançar para fora de pé. Ainda para mais é difícil em Portugal, com o fenómeno que nós temos dos 3 grandes. Fora da cidade é difícil angariar para o clube. O que nós fazemos muito fora da cidade é tentar transmitir uma ideia de clube, do clube com maior fair play, o clube com mais sentido de humor, o clube, esse tipo de coisas, para que o clube seja interessante, seja para parceiros e patrocinadores que veem que nós temos uma imagem boa a nível global, não é? E que no fundo nós somos um clube que, tirando o pessoal do Varzinho, toda a gente gosta. Sim. Eu acho que em Portugal complica um bocado o vosso trabalho, porque
toda a gente é dos três grandes, praticamente. Sim. 90% das pessoas são dos três grandes. E em países como a Inglaterra, as coisas não funcionam assim e toda a gente é do clube da cidade. Isso em Portugal é uma realidade muito que torna o trabalho muito difícil. Muito difícil, mas também desafiante, não é? Sim, claro. Acho que, Sem dúvida. acima de tudo, Claro. porque, como disseste, vocês têm uma boa comunicação e o tema é mesmo marketing à grande, porque, efetivamente, apesar das vossas limitações, não é? Que de um clube mais pequeno, vocês mostram uma maturidade, não é? De um clube grande, ok? E isso é muito importante. E como é o nome disto aqui do We Love Marketing, a questão é que toda a gente que trabalha, e eu vou falar só do meu departamento, do nosso departamento de marketing e comunicação, digamos assim, toda a gente que trabalha ali, além de gostar muito do clube, também gosta muito do que faz. E Exato, isso é muito importante. Especial para mostrar porque são pessoas mesmo felizes, porque trabalhar nisto não é muito fácil, porque nós não ganhamos o ordenado dos jogadores, não é? Começa por aí. Temos os fins de semana todos lixados e, portanto, é preciso gostar, acreditem que é preciso gostar muito para estar anos e anos e anos nisto. E nós temos uma equipa muito... Eu sou o mais velho de todos, eu sou o mais velho. Por isso, temos uma equipa já com alguns anos de trabalho em conjunto, com muito poucas mudanças, e que dá tudo pelo que gosta, e pelo clube e porque gosta do que faz. É caso para dizer, vestem realmente a camisola. Sim. Não é só os 11 jogadores em campo, vocês, toda a equipa. Ali na nossa sala, sem dúvida. Ninguém, e às vezes bufa-se e fica-se meio chateado porque é preciso fazer ainda alguma coisa, mas no fim ninguém deixa ninguém na mão, e isso é o mais importante numa equipa. É a receita para o sucesso mesmo. Exatamente. É tal coesão que se falou atrás. Agora, por falar em equipa, diz-me uma coisa, é complicado ou não envolver os jogadores, não é? Em fazer alguma coisa diferente? Olha, agora vamos lá fazer um filme, ou vamos fazer lá uma coisa com uma brincadeira qualquer e tal. É fácil ou assim? Depende. Depende sempre. Não, depende muito do treinador, depende sempre um bocadinho. Ok. Depende sempre um bocadinho. Depois também depende do próprio jogador, não é? Que também temos que perceber a personalidade de cada um e não ter a mesma receita para todos, porque há uns que se vão sentir melhor a fazer umas coisas, outros que vão sentir melhor a fazer outras. Uma coisa que não se pode fazer é avisar em cima da hora, porque isso eles não estão preparados com isso, portanto tem sempre que ser alguma coisa planeada e não, olha, vamos agora só ali, porque isso não vai resultar. Mas eu diria que tipicamente, sim, acaba por dar, umas vezes um não pode, mas pode o outro. É importante algum jogo de cintura também com eles, porque já se sabe também como é que são mesmo os egos e o estado de espírito de quem não joga, que é diferente do estado de espírito dos que jogam, não é? É preciso ter sensibilidade para perceber isso, mas nós internamente não temos grandes, com maior ou menor dificuldade, digamos assim, conseguimos fazer o que queremos. Ou seja, conseguem envolver. Desculpa, ela. Não, eu ia só dizer que conseguem nos envolver. Opa, eu não ouvi. Anda lá, diz tu. Eu queria perguntar ao Nuno alguns episódios engraçados que se tenham passado em alguma ação, ou com jogadores, ou se quiseres contar, se te lembrares. Deixa-me assim, de repente, deixa-me lembrar. Deixa-me tentar lembrar. Não, há sempre coisas que acontecem engraçadas. Há sempre... Nós no Halloween fizemos realidade virtual com eles numa casa de terror e foi muito engraçado. E muitas vezes eles até vêm a medo, tipo naquele tipo, ei, agora tenho que fazer isto. Mas depois no fim estão quase porque se divertem. É aquele pré-medo que depois eles soltam-se e passam ali um bom bocado. Não, assim de repente é difícil me lembrar de alguma coisa, mas há muitos. Os momentos depois acabam por ser. Pode ser difícil até os convencer, mas depois de estarem convencidos, e este ano, por exemplo, uma coisa que fizemos, que foi também um dos que ganhamos
um dos prémios foram as leituras do Francisco, e pegamos no facto do Geraldo ser um jogador que gosta de ler e faz questão de mostrar que gosta de ler, e pegamos nele e fizemos, e mesmo com os resultados não tão bons, ainda fizemos alguns episódios em parceria com o Plano Nacional de Leitura, propusemos e eles acederam logo, que conseguimos criar, por exemplo, um formato que não é muito típico no futebol a promover a leitura, e esse também é outro lado em que eles é capaz de ser a parte mais fácil de desenvolver, que é tudo o que tem a ver com responsabilidade social, e o clube tenta estar sempre no máximo de campanhas que consegue, e nisso sim, é fácil de movê-los, e temos estado em muitas ações de solidariedade, que pensamos que eu ainda este ano estive no IPAM com as turmas de mestrado, e tivemos a projetar alguns planos futuros, e sem dúvida que sustentabilidade e responsabilidade social foi o vetor comum a todos os grupos de trabalho. Todos. E isso são, sem dúvida alguma, duas áreas que muitos clubes de futebol que devem servir como exemplo, não é? Exatamente. Devem servir de exemplo para essas causas. Acho que isto vai ser, sem dúvida, o caminho que está a ser. Se formos olhar o que os clubes faziam há 10 anos e o que fazem agora, e o que era o marketing há 10 anos no futebol e o que é agora, não tem nada a ver. E as pessoas que trabalham nesta área dos clubes são muito boas, e temos um grupo muito bom, diga-se, porque nós temos algumas reuniões todos em conjunto, e é tudo gente que está muito bem e que estamos todos unidos para o mesmo fim. Também é importante, nem sempre isso é muito importante, sem dúvida. Qualidades e afins, mas aqui não. São profissionais de excelência, e mesmo toda a nova vaga que eu vejo a chegar, porque este, como vocês disseram no início, é claramente um tema que está cada vez a gerar mais interesse, porque eu recebo o meu LinkedIn, eu sou bombardeado com estágios pedidos para trabalhar, é mesmo muita gente interessada, e não só portugueses, gente interessada em trabalhar na área do futebol e do desporto, mas o futebol acaba por ser sempre o predileto, não é? Exato. Sim, mas é interessante ver essa mudança aqui de paradigma na questão do marketing, mais ligado ao marketing desportivo, não é? Porque, como tu disseste, está a mudar, e os clubes também, assim como as marcas, e principalmente porque têm jogadores, figuras que são conhecidas, são verdadeiros influenciadores, não é, para a comunidade, e isso esse papel é essencial, torná-los figuras e exemplos positivos para quem os segue, os seus fãs. Sem dúvida. Há jogadores que têm muitos mais seguidores do que os próprios clubes, não é? No nosso caso, no caso do Ronaldo, independentemente do clube para onde ele esteja, não é? Há jogadores que têm muitos, que as pessoas seguem o jogador e nem seguem o clube. Exato. Isso é fundamental, e todas as estruturas estão a profissionalizar com pessoas de qualidade, pessoas da área, não é alguém tipo que o marketing muitas vezes é levado como aquele que tem jeito, não é? Ou até faz umas coisas. Sim. Exatamente. Mas o caminho do futebol português não é claramente esse. Seja nos clubes, seja na Liga Portugal, seja na Federação, há pessoas incríveis e é interessante ver que se coloca os clubes de parte em prol do bem comum. Sim, é fundamental. Isso, eu nem vejo outra maneira de funcionar, não é? Porque uma coisa são as quesilhas dos jornais, as coisas, problemas entretenimento que sei, outra coisa é o negócio em si, que se não arrumarmos todos para o mesmo lado, é que estamos a trabalhar numa área, não há nenhuma área onde, por exemplo, o dono, alguém da Sonai vem dizer mal dos supermercados, não é? Ou do retalho, ou o que seja, não é? Nós aqui temos pessoas do futebol a dizer muito mal do próprio negócio em questão. Que é uma coisa que não faz certeza ao negócio, não é? Exatamente. É mais um aspecto negativo a
a ter que ser desmistificado e desconstruído pelo marketing de uma forma geral, não é verdade? E mais um desafio para vocês, grande. Sim. E mesmo agora um tema que está muito em voga e que vai crescer agora ao longo dos anos até aos novos contratos dos direitos televisivos, que é a internacionalização do futebol português, que é claramente um dos temas mais sobre a mesa que tem que se avançar a todo vapor. Sim, porque é verdade que o futebol português nos últimos anos tem evoluído a qualidade e temos visto várias equipas nacionais lá fora a darem provas do seu valor. E não estou a falar só dos três grandes. Claro, e nós somos um berço do talento. Resumidamente, temos um dos principais jogadores a nível mundial, não é? Que os primeiros passos foram dados cá em Portugal. Seja em clubes grandes, em menos grandes, mas foram dados cá em Portugal. E essa nossa imagem é muito forte. Ter frases, e como disse no outro dia o Klopp, o treinador do Liverpool, a dizer que gostava muito de ver a Liga Portuguesa, não é? É esse tipo de mensagens que têm que ser bem percebidas e trabalhadas, porque nós aqui, o talento é incrível. O talento do jogador contratado e do jogador português é incrível. Eu acho que aqui existe realmente, acho que eu não falo do marketing em particular, mas dos responsáveis máximos de uma forma geral, que é comunicar bem a qualidade que o futebol português tem lá para fora. Acho que esse deve ser realmente o caminho, porque a verdade é que nós temos muito valor nós já tivemos o melhor jogador do mundo, o melhor árbitro do mundo, o melhor empresário do mundo. O que é que pode ser mal? Treinador do mundo. Não é? Por isso, num retângulozinho pequenino, não é? Por isso, exato. Já fomos campeões europeus. Por isso acho que temos tudo, acho que temos um produto, temos que melhorar uma ou outra coisa que eu, como marketing no jogo, me custa, que não posso mudar, que seja só mandar vir, simulações de lesões, não é? Que são... Estamos ali a perder tempo e o jogo fica desinteressante com tantas paragens, mas é uma coisa que é difícil para nós mudar, e para o espetáculo português ficar mais corrido e mais apelativo, o ritmo tem que ser outro, que é bom que toda a gente também perceba isso, mesmo quem está mais perto do jogo, porque ninguém quer ver um mau espetáculo de futebol, como ninguém quer ver um mau filme, como ninguém quer ver Exatamente. Ler um mau livro, não é? Por isso tem que estar toda a gente a perceber bem isto, para que o espetáculo, que no fundo é o jogo depois, seja... Os jogadores até podem não ser os melhores em algum momento, mas que pelo menos seja uma coisa disputada, com incerteza no resultado. Sim, é verdade. Acho que tem que fazer o seu papel e tornar a coisa ainda mais emotiva, não é? Porque... E é uma discussão, desculpa interromper-te, porque que é uma discussão muito falada agora, que é o futuro do futebol e os clubes que criaram a Superliga, por dizerem que o futebol tal como está hoje, daqui a 20 anos ninguém vai para o futebol. Não é? Por isso é algo que os mais altos dirigentes têm que pensar bem sobre isto, o que será o futebol daqui a 20 anos. Será que o miúdo que agora não quer ver tudo em 5 segundos e tem tempo para esperar com uma falta de 30 segundos a ser marcado, ou o que seja, não é? É preciso. Mas acaba por ser muito acaba por ser muito o que tu dizes, porque acho que o espetáculo melhorando acaba por melhorar também o vosso trabalho e facilitar um pouco. Claro. E capta mais pessoas aos estádios, que também, no final de contas, o que interessa é números, são receitas, não é? Entretanto, a pandemia não permitiu isso. Não é? Mas a verdade é que há contas para pagar, há clubes, há ajudas para pagar e é preciso, e toda a estrutura, não é, do clube. Portanto, há que proporcionar realmente um bom espetáculo. É como tu disseste, ninguém gosta de ver um mau filme, ninguém perde-se o interesse. É assim como o futebol. Eu acho que o futebol português tem muito esse problema de estar sempre a ser parado, muitas faltinhas marcadas, etc. Isso realmente não é bom para o espetáculo e para quem paga um bilhete para assistir a um jogo, não é de todo aquilo que
que pretende, porque no final de contas aquilo é o vosso produto. Claro. O vosso produto. Os que pagam o bilhete ainda é o menos, porque esses muitas vezes são de um dos dois clubes, não é? E estão lá independentemente do que vai acontecer, quase. Mas quem está em casa, e principalmente neste panorama de internacionalização, não é? Quem é que vamos estar a vender um produto que tem jogos só mais ou menos, não é? Mais ou menos, exatamente. Há muitos jogos ingleses que são fraquíssimos, só que a intensidade é tal e a atmosfera à volta é tal que aquilo parece muito melhor do que o que realmente é. Exatamente. Muitos jogos são muito melhores do que aqueles. E eu acho que, de um ponto de vista... eles têm um trabalho mais facilitado porque, do ponto de vista da cultura, do futebol e da maneira como as pessoas vivem, já é diferente. Ou seja, acho que não é tão pejorativo, do género, eu sou do Benfica, não gosto do Porto, ou vice-versa. É do género, eu gosto do meu clube e não há ódio para ninguém, ou há muito mais menos. Do que não gostar dos outros é gostar do nosso. Eu gosto do meu. Exatamente. Aqui não há antes nada. Não é uma cultura muito nossa que nem faz muito sentido, não é? Exato. Porque é que eu vou puxar pela minha equipa, tenho que diminuir os outros, em vez de dar para gritar pelos meus. Sim, e isso vê-se muito quando são competições europeias em que está determinado clube e há muitos que têm a vida a perder e tal, quer dizer, não faz sentido. Isto é um desafio cultural, não é? E é uma coisa que também tem que ser desmistificada, como muitas outras, não é? Com o tempo. E o marketing, acredito, como profissional de marketing, que aqui há um papel muito importante a desempenhar nessa evangelização, digamos, do que é realmente ser um verdadeiro adepto do futebol. Acima de tudo isso. Depois vêm os clubes. Outra coisa que temos muitas saudades de fazer, que já não fazemos há 2 anos, praticamente, que é ir às escolas, com os nossos jogadores visitar as escolas primárias, levar um bocadinho do clube e deles ficarem a conhecer os jogadores mais de perto, que desde março do ano passado nunca mais foi possível fazermos. Existem N coisas também que agora têm que voltar à normalidade para voltar a arrancar isto tudo como é suposto ser, não é? E com mais força, se for possível, com mais força, não é? Com mais impacto. Com ainda mais força. Olha, tenho aqui mais uma pergunta e também estamos a acabar o tempo. A Bárbara Magalhães está muito ativa, ainda bem. Houve alguma estratégia de marketing que não correu como planeado e causou algum tipo de impacto negativo? Se sim, como resolveram? Isto é aquelas perguntas. Basicamente, erraram em alguma campanha e como contornaram o erro? Em termos de campanhas assim mais... Não, eu diria que os meus principais erros até se calhar serão mais em termos de produtos, porque nós também, como não temos muitos meios, os nossos investimentos não são muito grandes, portanto a coisa também nunca vai muito má, e em termos de conteúdos também as pessoas já estão à espera de um padrão em que nós seguimos mais ou menos o padrão. A mim irrita-me não fazer algumas coisas, irrita-me um bocadinho não poder fazer pelos momentos desportivos, porque devíamos esperar um bocadinho as coisas, mas percebo perfeitamente que não se faça. Mas, assim, erros maiores do que eu vejo, assim, logo, até são quase produtos que às vezes, de loja, que eu acho que vão ter grande impacto e depois não têm o impacto esperado, ou que eu acho que vai ter. Eu até diria que os maiores, nós criamos centenas de referências de loja novas. Esta equipa toda que trabalha agora, claro, desde que chegamos, já multiplicamos por 10 a faturação do merchandising do clube, por exemplo. Mas houve algumas coisas que não... Eu diria que assim, principais erros que me custa mais, porque envolvem sempre verbas, que me incomodam um bocadinho, estamos sempre com elas contadinhas e às vezes depois ali não corre como eu gostava que corresse e chateia um bocadinho, até são mais ao nível dos produtos de loja, porque de campanha em campanha acho que já aconteceu pedirmos, vi um vídeo, já não me lembro bem para quê, recebemos tipo 2. Também já aconteceu, esse tipo de falhanços, assim. Perceber que vídeos é melhor não pedir, assim, muitas vezes. Fotos e frases. Já isso aconteceu e é sempre difícil interagir se tivéssemos alguns, não temos vídeos nenhuns. Mas pronto, já sabem que é uma tática. Se nunca vamos fazer nada, é que nunca vamos percebendo. Não, isso vai haver. Esses pequenos falhanços, há muitos. Vai haver sempre. E depois
e tentamos ir ajustando isso, não é? Exatamente. Pronto, uma última questão e tem a ver com os dados, não é? Isto hoje em dia as decisões são baseadas em dados. No vosso caso, num clube de futebol, quais são as vossas métricas que normalmente são avaliadas? Porque no caso do marketing normal, digamos assim, numa empresa, são os clientes, as vendas, etc. No vosso caso, no com meu certeza... caso, e como disse no início, sobre a qualidade, eu tenho claramente definido o número de novos sócios no ano. Portanto, funciona muito com esta métrica. Funciona muito com a métrica de sócios ativos, ou seja, sócios que têm as cotas em dia. Funciona com a faturação do merchandising, lojas físicas e loja online. Volume de cotas, de pagamento de cotas. Agora não, mas assistências aos jogos. E lugares anuais. E valores de patrocínios globais. Valor de patrocínios angariados. E isto, assim, globalmente, são as minhas... Os principais métricas. As principais métricas. Sim. Sendo que depois, e tem os dados dos sócios, todos que nós temos, tentamos trabalhar aquilo da melhor maneira, quem é que não vem a 3 jogos, quem é que tem lugar anual e já não tem, quem é que quem é que são os novos, quem é que vem num determinado jogo e comprava bilhete, quem é que agora já não compra bilhete, e depois temos esses dados que não é fácil. de bilheteira e afins, que não é muito fácil de trabalhar porque somos muito poucos e não temos tempo para maturar muito bem e filtrar muito bem os dados. Sim, porque depois, além de angariação, não é, de novos sócios e ver quem é que paga cotas, quem são os mais ativos, há aquela questão de recuperar aqueles inativos de alguma forma, fidelizá-los, etc. Não é? Quer dizer, há esse trabalho que tem que ser feito. Atualizar os dados, porque estão muitas vezes já desatualizados. Exato. Todas essas campanhas. Pois bem, olha, Nuno, não tenho mais questões aqui no nosso chat. Desculpa que houve um corte, não percebi. Interessante. Claro que sim. Isto foi um descobrir aqui de um mundo novo, porque eu nunca tive qualquer contacto com o mundo do marketing desportivo, não é? E fiquei aqui elucidado de algumas coisas. Acredito que o Afonso também, embora o Afonso já tivesse estado num clube como jogador de voleibol e percebesse como é que as coisas funcionavam, algumas coisas, pelo menos. Sim. Obrigado pelo teu tempo, Nuno. Não é? E olha, e muito boa sorte para domingo, não é? Vamos com tudo. O Rio Ave, a Primeira Liga, o Rio Ave faz parte da... Pertence à Primeira Liga, claramente. Sim, isto é algo que nós nunca imaginamos que fosse acontecer, mas está a acontecer agora aqui enfrentar. Exatamente. Dar um corpo ao manifesto. Não se pode fugir aos problemas. Exatamente. Enfrentá-los de frente, sem dúvida. Pronto, Nuno, mais uma vez obrigado. Obrigado a todos que nos estiveram a ver e pronto, até à próxima quinta-feira, que é o nosso novo live. Ok? Obrigado, então. Boa noite. Boa noite.